Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão do IME. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Considere as afirmações abaixo relativas a uma máquina térmica que executa um ciclo termodinâmico durante o qual há realização de trabalho. Lembra que máquina térmica é aquele dispositivo que tira calor de uma fonte quente, faz trabalho e, inevitavelmente, uma parte da energia vai ser perdida, dissipada para uma fonte fria. Nós temos três afirmações e o exercício pede para a gente identificar qual ou quais delas estão corretas. Vem, para facilitar a nossa resolução, vou deixar aqui do lado um desenho, um esquema do funcionamento da máquina térmica. Então a gente tem aqui a nossa máquina térmica no miolo entre uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte quente se encontra a uma temperatura TQ e a fonte fria a uma temperatura TF. Qual que é o funcionamento da máquina? Ela vai tirar calor da fonte quente, e esse calor retirado da fonte quente eu vou chamar de QQ. Parte dessa energia vai ser convertida em energia útil, em energia mecânica, trabalho, e uma parte vai ser perdida, liberada, dissipada para uma fonte fria, que é F. A segunda lei da termodinâmica diz que não existe máquina térmica ideal. Não existe máquina térmica que consegue transformar integralmente 100% do calor retirado em trabalho. Uma parte sempre vai ser perdida. Olhando para cá, a gente pode montar as equações da máquina térmica. A primeira é uma equação de conservação de energia. O que entra de energia vai ter que sair. Então, o QQ é igual ao trabalho mais o QF. E a outra equação que a gente usa para máquinas térmicas é a equação do rendimento. Rendimento é a razão entre o que interessa, o trabalho, e o que foi fornecido, foi investido para a máquina funcionar. Então, quando a gente fala do rendimento de uma máquina térmica, a gente tem o trabalho dividido pelo calor retirado da fonte quente. Mas se, por um acaso, a gente isolar o trabalho daqui e escrever que ele é QQ menos QF e fazer uma substituição nessa equação, a gente acha uma outra fórmula para calcular o rendimento. E eu já estou deixando você preparado, preparada para isso, porque essa fórmula vai ser útil na resolução do exercício. O rendimento também é dado por 1 menos calor mandado para a fonte fria sobre calor retirado da fonte quente. Ok? Agora que a gente já tem essas informações, bora analisar as afirmativas. Primeira afirmativa: se as temperaturas das fontes forem iguais a 27 e 427 graus Celsius, a máquina térmica poderá apresentar um rendimento de 40%. E aí, como é que a gente vai analisar essa primeira afirmação? Bom, o rendimento da máquina térmica, ele é limitado por um valor. E quem diz quem é esse teto, esse valor máximo para o rendimento, é o Carnot. Uma máquina de Carnot operando naquele ciclo que tem duas isotérmicas e duas adiabáticas intercaladas, é uma máquina que tem um melhor aproveitamento possível. Nenhuma máquina consegue ter um rendimento maior do que esse. Então a gente vai pegar essas temperaturas, calcular o rendimento de Carnot correspondente e verificar se 40% é um valor abaixo desse. Se for maior, impossível, e a primeira vai estar errada. Vamos lá? Vamos descobrir o rendimento da máquina de Carnot para aqueles dois valores de temperatura? Vem cá. A temperatura menor é 27 e a temperatura maior 427. Então a fonte fria está a 27 graus Celsius, enquanto a nossa fonte quente opera na temperatura de 427 graus Celsius. Com gases, a gente nunca trabalha na escala Celsius, sempre na escala Kelvin. E para passar de Celsius para Kelvin, basta somar 273. 27 mais 273, aqui a gente vai ter uma temperatura de 300 Kelvin. E 427 mais 273, temperatura de 700 Kelvin. Eu não coloquei ele do lado porque ele ia aparecer agora. Qual que é a formulinha para calcular o rendimento numa máquina de Carnot? O rendimento para uma máquina de Carnot é 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Nós temos os valores, é só fazer a conta. O rendimento vai ser igual a 1 menos 300
dividido por 700. Denominador comum, todo mundo sobre 700. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Em cima vai ficar 700 menos 300. O nosso rendimento máximo, que é dado pelo Carnot, é 400 sobre 700. Cancela zero, isso aqui vai dar 4 sobre 7. Se fosse 4,2 sobre 7, dava 0,6. Um rendimento de 60%. Vai dar um pouquinho menor que 60%. Se você fizer essa conta ali para valer, o rendimento aqui vai ser um rendimento aproximado de 0,57. A gente está falando de 57%. Não foi dito ali na afirmação que o rendimento real, de verdade da máquina, é de 40%, 0,4%. Como esse rendimento é menor que o rendimento dado pelo Carnot, significa que sim, é possível dessa máquina existir. O que não poderia acontecer é dar um rendimento maior que 0,57. Pode ser inclusive até igual, tá? Se estiver operando no ciclo de Carnot. Como 40% é menor que 57%, a primeira afirmação está correta e ela precisa aparecer na nossa alternativa. Então a gente já descartou letra C e letra E. Bora para a segunda afirmação. Se o rendimento da máquina for 40% do rendimento ideal, tradução, o rendimento de verdade da máquina é 40% do rendimento de Carnot. Para a máquina operando entre as temperaturas de 27 e 327 graus Celsius, e se o calor rejeitado pela máquina, o calor que vai para a fonte fria, for de 0,8 kJ, o trabalho realizado pela máquina vai ser de 1,8 kJ. Tem bastante informação aqui, né? Vamos por partes? Vamos começar com aquela parte ali que fala que o rendimento da máquina é 40% do rendimento ideal? Vem, a gente vai começar calculando o rendimento real dessa máquina térmica. Bom, foi dito ali que o rendimento real ele é 40% do rendimento ideal. O rendimento ideal é o rendimento da máquina de Carnot operando entre aquelas duas temperaturas da afirmação número 2. Vem, vamos fazer as substituições? O rendimento real vai ser 0,4. E aqui um parênteses, onde entra 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Essas duas temperaturas, elas foram dadas ali, né? 27 e 327 graus Celsius. Só que a gente vai ter que converter. 27 graus Celsius soma 273, 300 Kelvin. E 327 graus Celsius, a temperatura da fonte quente, que é a temperatura maior, com 273 vai dar 600 Kelvin. Esses são os dois valores de temperatura que a gente vai usar aqui na nossa conta. Bora? O rendimento real da máquina vai ser 0,4 vezes 1 menos 300 dividido por 600. Vamos juntos? 300 dividido por 600 dá meio, né? Dá 0,5. E 1 menos 0,5, isso aqui vai dar meio. É 0,4 vezes meio. Multiplicar uma coisa por meio é a mesma coisa que dividir a coisa por 2. Então isso aqui vai dar 0,4 dividido por 2. O rendimento da máquina é de 20%. 0,2. Esse é o rendimento de verdade da nossa máquina. Foi dito que essa máquina rejeita para a fonte fria 0,8 kJ. É esse cara aqui, ó. É o QF. É o calor mandado para a fonte fria. Então a gente tem um QF que vale 0,8 kJ. O exercício pediu para a gente encontrar o trabalho, né? Bom, se eu tenho o rendimento, eu podia usar essa fórmula? Podia, mas o problema é que eu não tenho nem o trabalho, nem o QQ. Agora, se eu usar essa fórmula, a gente tem o valor do QF, a gente tem o rendimento, dá para encontrar o calor retirado da fonte quente. E com o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, a gente faz a conta e acha o trabalho. Vamos por esse caminho?
Vem cá, ó. O rendimento, ele é igual a 1 menos QF, o calor que vai para a fonte fria, sobre QQ, o calor retirado da fonte quente. O rendimento a gente acabou de descobrir que vale 0,2. O QF vale 0,8. A gente vai atrás do QQ. Invertendo aqui os personagens, ó, esse vem para cá e esse vem para cá, 0,8 sobre QQ é igual a 1 menos 0,2. 1 menos 0,2 é 0,8, né? Percebeu quanto vai dar o QQ? Passa para lá multiplicando. 0,8 passa dividindo. Vai dar 1. O calor retirado da fonte quente, ele vale 1 kJ. E agora, para a gente encontrar o valor do trabalho, a gente aplica conservação de energia, a equação. O que a máquina tirou da fonte quente, uma parte vai ser mandada para a fonte fria e uma outra parte vai virar trabalho. Com esses dois valores aqui, a gente termina a nossa resolução, porque QQ é igual ao trabalho mais QF. Os valores: 1 é igual a trabalho mais 0,8. Isso aqui é uma máquina bem ruim, hein? O trabalho que ela faz é um trabalho de 0,2 kJ, por conta do rendimento dela ser baixo, um rendimento de 20%. Olhando para a afirmação número 2, foi dito que o trabalho vai ser de 1,8 kJ, vai ser de 0,2. Essa segunda afirmação está errada e a gente vai tirá-la do jogo. A gente acabou de descartar a letra B, estamos entre letra A e letra D como alternativas corretas. Terceira e última afirmação para a gente saber qual das duas é a nossa alternativa. Se a temperatura de uma das fontes for de 727 graus Celsius e se a razão, a divisão entre o calor rejeitado pela máquina e o calor recebido é de 0,4, a outra fonte vai ter uma temperatura de menos 23 graus Celsius se o rendimento da máquina for 80% do rendimento ideal, do rendimento de Carnot. Bastante informação aqui também. Vamos por partes. Bom, uma das fontes vai estar a 727 graus Celsius e a outra a gente vai ter que verificar se é menos 23, né? Então essa aqui, a temperatura maior, foi dado para a gente aí na terceira afirmação a temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte quente, 727 graus Celsius. Se a gente somar 273, é uma temperatura de 1000 Kelvin. Outra informação que foi passada, a razão, a divisão entre o calor rejeitado pela máquina, QF, e o calor recebido, QQ. Essa conta vale 0,4. Mas espera aí, se a gente sabe essa divisão, eu consigo calcular o rendimento dessa máquina. Bora? Eu vou calcular o rendimento de verdade real dessa máquina. O rendimento real vai ser 1 menos QF sobre QQ. Essa conta, ela dá 0,4, então 1 menos 0,4. Nas nossas mãos, a gente tem uma máquina cujo rendimento é 0,6. É uma máquina que tem rendimento de 60%. E foi dito na terceira afirmação que esse rendimento é 80% do rendimento máximo, do rendimento teórico melhor possível, que é o rendimento do Carnot. Então eu posso escrever, a partir do que foi dito, que o rendimento de verdade da máquina é 80% do rendimento da máquina de Carnot operando entre aquelas duas fontes. O rendimento real vale 0,6. Isso aqui é 0,8 vezes o rendimento de Carnot, que é dado por 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Vamos lá? O 0,8 passa para o outro lado dividindo, vai ficar 0,6 dividido por 0,8. E desse lado aqui, 1 menos temperatura da fonte fria, lembra que a temperatura da fonte quente é 1000 Kelvin. Segue comigo aqui para a gente terminar a conta. 0,6 dividido por 0,8 é 6 por 8, é 3 quartos. Então aqui vai ficar 3 sobre 4 é igual a 1
menos TF sobre 1000. Mudando aqui a ordem dos personagens, a gente escreve que TF sobre 1000 é igual a 1 menos 3 quartos. 1 menos 3 quartos vai ficar 1 quarto, né? Isso aqui é a mesma coisa que todo mundo sobre 4, 4 menos 3. Então, TF sobre 1000 é igual a 1 quarto. Em cruz, 4TF é igual a 1000. O 4 passa para o outro lado dividindo. A temperatura da fonte fria vai ser igual a 250 Kelvin. Para a gente passar para graus Celsius, se antes a gente somava 273, agora que é no sentido contrário, a gente subtrai 273. A temperatura da fonte fria vai ser igual a 250 menos 273 menos 23 graus Celsius. Exatamente o valor que foi dito para a gente aqui, ó, na terceira afirmação. A terceira afirmação está, portanto, correta, ela precisa aparecer na nossa alternativa e assim a gente termina o exercício marcando a letra D como nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!